A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o seminário Como Advogar no Exterior, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É uma alegria, como sempre, receber um grande público dos mais diversos lugares do nosso país. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje, este evento tão especial, com o tema de grande relevância e grande importância, eu quero começar agradecendo a presença dos nossos expositores que estão aqui, que aceitaram o nosso convite e que com certeza irão contribuir em muito para o desenvolvimento profissional de cada um de vocês. Quero agradecer ao Dr. João Massano, que está aqui conosco, doutora Ana Carolina e Dr. Daniel. Um prazer enorme recebê-los na CAD. Sintam-se em casa na nossa OAB de São Paulo. Quero agradecer também a presença da vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, doutora Aline Fávero, que irá fazer uma palavra de saudação representando a todos da nossa OAB de São Paulo. Muito obrigada, doutora Aline, uma alegria recebê-la, sempre é uma alegria recebê-la em nossos eventos. Também quero saudar e agradecer aos membros da nossa comissão. Sem eles, este evento não aconteceria. Então, quero agradecer ao nosso secretário-geral, Dr. Jonathan Guimarães, que, por sinal, foi a pessoa que sugeriu essa temática tão interessante. Então, agradeço muito pelo trabalho que ele tem feito e que abrilhanta a nossa comissão. Agradeço também a nossa debatedora, a doutora Luciana Santos, que também é a nossa coordenadora na Coordenadoria Incubadora de Talentos e também realiza um trabalho muito importante. Toda a nossa comissão caminha juntos, nós caminhamos melhor, porque caminhamos assim, lado a lado. Então, agradeço muito a presença e a participação dos membros da CAD. Também cumprimento e agradeço as nossas mediadoras, as nossas acadêmicas que estão aqui representando todos os seus colegas. Aqui a Lorena estará conosco e a Isabela fazendo a mediação das perguntas. Muito obrigada, é uma alegria contar com a presença de vocês aqui, representando a todos os acadêmicos e acadêmicas de direito. Muito obrigada desde já. Não posso esquecer de agradecer também ao presidente da Comissão de Relações Internacionais da nossa OAB de São Paulo, Dr. Felipe Maluli, que sempre é um grande apoiador da CAD e foi responsável pela indicação dos nomes da doutora Ana Carolina e do Dr. Daniel. Então, agradeço muitíssimo, deixo aqui registrado o nosso agradecimento, o nosso apreço pelo Dr. Felipe Maluli, que sempre nos ajuda e nos auxilia muito em nossos eventos. Bem, o nosso presidente, Dr. Caio Augusto, não pôde estar por força de uma agenda absolutamente invencível, que ele sempre se propõe a estar conosco em todos os nossos eventos da nossa comissão, mas neste em especial ele gostaria muitíssimo de estar aqui, dada a importância deste tema, mas na impossibilidade de estar fisicamente aqui conosco, ele nos encaminhou uma mensagem de saudação. Peço gentilmente aos nossos colegas da Secretaria das Comissões que projetem a fala do nosso presidente. Muito obrigada. Olá, amigas e amigos. É com grande prazer e uma enorme satisfação que os cumprimento pela realização do evento Como Advogar no Exterior, tema cada vez mais relevante, diante do cenário atual, onde observamos a crescente necessidade de cidadãos brasileiros junto ao direito internacional,
devido, entre outras razões, ao aumento da imigração brasileira e do grau de internacionalização de empresas nacionais no exterior, que nos últimos 5 anos cresceu 31%, segundo estudo elaborado pela Fundação Dom Cabral. Por isso, abordar o trabalho da advocacia no exterior e seu relevante papel na garantia dos direitos de acesso à justiça nas relações entre as diferentes nações é cada vez mais importante. Deixo aqui meus cumprimentos aos integrantes da comissão da acadêmica e do acadêmico de Direito da OAB São Paulo, na pessoa de sua presidente, Adriana Cecílio, ao presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, João Massano, e aos demais amigos e amigas. Forte abraço a todas e todos e um excelente evento. Quero publicamente deixar registrado o meu agradecimento ao nosso presidente, é de uma gentileza muito grande ele se dispor a gravar e estar aqui conosco, ainda que com a sua agenda da impossibilidade da presença, mas muito gentil da parte dele, agradeço. Quero registrar aqui também, aliás, eu quase ia me esquecendo, nós temos na CADE, como regra de inclusão, nós sempre fazemos a nossa autodescrição. Comecei falando, esqueci de fazer a minha autodescrição, peço desculpas. Em consideração às pessoas com baixa visão e com deficiência visual, explico que eu sou uma pessoa de cútis branca, estou maquiada, estou usando óculos, tenho cabelos longos, cacheados, loiro escuro, estou com um casaco xadrez e atrás de mim tem uma parede com livros. Bem, feitos estes agradecimentos, quero aqui passar a palavra para fazer a abertura oficial em nome da nossa OAB de São Paulo, à doutora Aline Fávero, a quem eu saúdo e digo que é uma alegria, mais uma vez, recebê-la aqui, e a nossa OAB não poderia estar melhor representada neste evento, representada por uma mulher forte, uma mulher que é uma liderança na nossa OAB de São Paulo. Doutora Aline, muito obrigada pela presença, a palavra é sua. Muito obrigada, presidente Adriana. Boa noite a todas e a todos. Seguindo a orientação da presidente, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, meus cabelos estão presos, uso óculos, e atrás de mim tem uma persiana de cor bege. Estou vestindo um blazer xadrez e uma echarpe preto. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais, cumprimentando especialmente a nossa presidente Adriana por mais um evento grandioso realizado nessa comissão. Os eventos realizados pela CADE realmente só nos enchem de orgulho pela grandiosidade, não apenas do alcance, né, de tantos e tantas acadêmicos e acadêmicas de direito, mas principalmente pela qualidade que é trazida a toda a advocacia e a todos os estudantes de direito. Cumprimento os nossos palestrantes, doutor Daniel, doutor João e doutora Ana Carolina, agradecendo pela disponibilidade de estarem presentes hoje nesse evento, dispondo do tempo e do conhecimento de vocês em favor da advocacia do Estado de São Paulo. Cumprimento ainda e agradeço a nossa debatedora Luciana, as mediadoras Isabela e Lorena, e nosso presidente de mesa, o Jonathan. Trago aqui um abraço muito especial do nosso presidente da Vanzo, que inicialmente já estava escalado para fazer essa abertura. Infelizmente, ele ficou preso numa audiência que está se estendendo desde o meio da tarde até agora, pediu para que viesse representá-lo, trazer o abraço da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e da OAB também, aqui me permitindo fazer em nome da OAB, já que estou representando também a doutora Alexandra Buzuco, que está no mesmo compromisso que o presidente Caio e não pôde comparecer. Dizer para vocês da grande alegria de estar nessa gestão ao lado dos presidentes Caio e da Vanzo, que vem realizando um trabalho maravilhoso, com caixa de assistência, sempre ao lado da advocacia, sempre ao lado da OAB,
participando de todas as discussões de importância para a advocacia e sem deixar a nossa principal função de lado, né? A Caixa que está aí atendendo os benefícios, a Caixa que tem um benefício pecuniário de R$ 150, que está ativo ainda, quem precisar, advogados, advogadas, estagiários, estagiárias devidamente inscritos, que estejam passando por dificuldade nesse momento de pandemia, podem, através de uma autodeclaração, solicitar esse auxílio humanitário. Já temos esse ano pagos mais de 20 mil auxílios, 20 mil solicitações foram pagas só no ano de 2021. Em 2020, já havíamos pago mais de 33 mil benefícios também. Então, a Caixa vem cumprindo o seu mistério e trazendo parcerias, descontos. Nós temos as nossas sedes próprias com farmácias, com livrarias, com clínicas odontológicas, e convido todos os advogados e acadêmicos que sejam estagiários, estejam devidamente inscritos na ordem, para que visitem o nosso site, que participem das nossas atividades. Nós temos uma grande variedade de conteúdos e parcerias que podem ser acessados através do nosso site, www.casp.org.br. Temos também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Para não me alongar, não vou falar de todos os nossos serviços, porque realmente é uma variedade muito grande, onde a advocacia pode se utilizar dos nossos serviços e ter aí realmente um desconto e uma vantagem significativa, muitas vezes pagando até um valor maior do que a anuidade, de acordo com os descontos, né? Nós temos aí descontos nas nossas farmácias, nas nossas livrarias. Mês de agosto vem aí com muita novidade para toda a advocacia. Normalmente no mês de agosto nós temos uns descontos espetaculares na nossa livraria, então convidar a todos que fiquem atentos às nossas atividades. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse evento tão importante, né? A presidente Adriana sempre traz assuntos muito relevantes à advocacia, aos acadêmicos, e é uma grande satisfação poder estar ao lado dela também nessa gestão, essa gestão tão inclusiva, essa gestão que conta com um número histórico de mulheres, graças à sensibilidade do presidente Caio, presidente da Vanzo. Mais de 50% das comissões são presididas por mulheres, como é o caso da nossa CAD, que pela primeira vez é conduzido por uma mulher brilhante, uma mulher que conquistou o seu espaço e vem realizando o trabalho com muita excelência. Desejo que tenhamos todos um excelente evento, tenho certeza do sucesso que vai ser a palestra de cada um dos nossos queridos palestrantes, nossos expositores, Daniel, João e Ana, e desejar a todos e todas uma boa noite, com muita saúde, com muito trabalho para todos nós. Muito obrigada, presidente Adriana. Eu que agradeço essa saudação tão afetuosa e tão informativa também, porque muitas pessoas não conhecem esse trabalho tão importante que a Caixa tem realizado ao longo dessa gestão. Então, temos aí um público já com mais de 160 pessoas conosco, é muito importante que as pessoas recebam essas informações. Muito obrigada, doutora Aline, obrigada por estar conosco, por ter feito essa saudação aqui. Quero passar a palavra para que as nossas acadêmicas se apresentem. Gostaria de passar a palavra agora para a Lorena. Lorena, por favor, você pode se apresentar. Por gentileza, a palavra é sua. Boa noite, eu me chamo Lorena, eu sou embaixadora do projeto Incubadora de Talentos, da CAAD. Eu estudo na Unifipa, que é o Centro Universitário Padre Albino, na cidade de Catanduva. E para minha autodescrição, eu sou branca, estou usando um óculos transparente, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, estou usando um blazer cor-de-rosa e uma blusa branca. Gostaria de dizer que para mim é uma grande honra estar participando desse evento, um tema que para mim é tão caro, tão especial, e dar uma boa noite a todos, dizer que estou muito grata de verdade e me sinto honrada. E tenho muito prazer de estar aqui na presença de todos vocês, principalmente representando todos os meus colegas e acadêmicos. É um grande prazer. Agora eu passo a palavra para a querida Isabel, que vai dar continuidade aqui à apresentação dela.
Obrigada, Lorena. Olá, boa noite. Eu sou Isabela. Eu estudo na Unip de São José do Rio Preto, Universidade Paulista. Minha autodescrição: eu sou uma mulher morena, cabelo preto, longo. Tô com uma blusa de manga longa laranja e atrás de mim tem só uma parede. Eu também sou muito grata pela oportunidade de estar aqui representando todo mundo e assistir essa palestra de vai ser perfeita, de tão pertinho, assim. Obrigada, doutora Adriana, por tanto apoio, assim. Obrigada. Passo a palavra para a doutora Adriana. Obrigada, Isabela. Obrigada, Lorena, representando os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Tenho certeza que a mediação será feita com excelência. Um prazer recebê-las aqui. Quero passar, então, a palavra para que se apresente a nossa debatedora, a nossa coordenadora da Coordenadoria Incubadora de Talentos, doutora Luciana da Cruz Santos. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, doutora Adriana. Boa noite a todos e a todas. Seguindo a recomendação de autodescrição, eu sou uma mulher negra, estou usando óculos, meu cabelo está jogado de lado, está alisado e estou com uma caixa réu preta. E estou muito feliz em fazer parte dessa mesa, desse seminário, que vai ser muito enriquecedor, não só para acadêmicos e acadêmicas, mas também para jovens advogados que têm esse desejo de advogar no exterior. Muito obrigada mais uma vez à nossa presidenta, a doutora Adriana, e também ao presidente da mesa, Jonas Guimarães, pelo convite. Obrigada, Luciana. Um prazer enorme ter você, contar com você na CAD. Muito obrigada mesmo. Bem, de pronto, então, vou passar a palavra para o nosso secretário-geral, que foi um dos responsáveis pela organização deste importante evento, e frisar novamente a alegria de caminhar a seu lado. Muito obrigada, Jonathan. A palavra e a condução dos trabalhos é sua. Muito obrigado, doutora Adriana. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, vou me autodescrever. Estou com paletó cinza escuro, uso óculos, cabelo curto, tenho uma pele clara e com barba. Cumprimento a todos da mesa aqui presentes e todos os ouvintes para esse evento tão esperado. Um seminário que todos, com certeza, poderão aproveitar de forma satisfatória, o qual foi preparado com muito empenho pela Coordenadoria de Comunicação da CAD. Agradeço imensamente ao presidente João Massano, doutora Ana Carolina e ao doutor Daniel por terem aceitado o nosso convite para participar desse evento. Agradeço também à presidente da comissão, a doutora Adriana Cecílio, por todo o esforço. A CAAD não seria o que é sem o seu árduo trabalho e, por fim, cumprimento as mediadoras Lorena e Isabela e a coordenadora da CAAD, Luciana. Sabemos que hoje, cada vez mais, as empresas estão realizando operações internacionais e pessoas imigrando cada vez mais. Dessa forma, a importância da necessidade de um advogado para orientação, considerando o enfrentamento de pequenas burocracias ou até complexas burocracias enfrentadas no exterior. Diante disso, os expositores falaram um pouco de como um advogado estrangeiro, brasileiro, aliás, pode advogar nos Estados Unidos, Portugal e na Itália. Não vou me alongar e lerei o currículo do Dr. João Massano. Ele é presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados Portugueses, desde janeiro de 2020. Foi vice-presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, no triênio 2017-2019, responsável pelo período da formação. Foi também vice-presidente do mesmo Conselho Distrital, no triênio 2014-2016. Foi vogal do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, para o triênio 2011-2013, com o período da tesouraria. Ele é mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi docente universitário na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e na Universidade Moderna. Também foi assessor jurídico da Associação Portuguesa de Franchise. A palavra é sua, doutor João Massano. Muito obrigado.
pelas suas palavras e além do mais, pela forma brilhante como seguramente vai dirigir esta mesa. Agradeço o convite e o desafio para explorar este tema tão essencial para a dignificação da classe e para facilitar a inserção nos meandros da profissão em Portugal dos colegas brasileiros. Muito especialmente agradeço à senhora Presidente da Comissão dos Académicos e Académicas de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção São Paulo, por tão honroso convite que me foi feito. De facto, o desafio que me foi lançado de falar sobre as dificuldades dos advogados brasileiros e sobre a integração dos advogados brasileiros em Portugal é um desafio muito importante e que tem estado na ordem do dia em Portugal pelos mais diversos motivos. De facto, Portugal tem sido, como foi referido, o destino prioritário de muitos advogados brasileiros que de facto têm vindo a Portugal, procurado alternativas de mercado de trabalho. E Portugal goza de uma facilidade de adaptação diferente em relação a outros países, por força da língua e, diga-se, os advogados brasileiros gostam do padrão de vida português, gostam do clima e acho que também gostam da comida e de outras coisas, como as praias, etc., que Portugal tem e acho que se sentem em casa e penso que Portugal tem acolhido, felizmente bem, os advogados brasileiros. Desde 2001 que os nossos países acordaram na reciprocidade que determina que o advogado brasileiro pode advogar em Portugal e o advogado português pode advogar no Brasil. E de facto, esta possibilidade é uma possibilidade que é muito ampla por força das semelhanças que existem entre os nossos ordenamentos jurídicos, português e brasileiro, que facilitam essa integração do advogado brasileiro em Portugal. Em Portugal não há, e falaremos disso mais à frente, a necessidade de realização de qualquer estágio, de um novo exame, da revalidação do diploma, sendo apenas exigidas o preenchimento de algumas condições de inscrição na ordem dos advogados, que eu classificaria de meramente burocráticas. Nesta conferência procurarei abordar algumas perspectivas que, na minha opinião, poderão melhorar a atuação profissional dos advogados brasileiros no mercado português. Daí parece-me que é importante que se conheça o que está no Tratado de Amizade, uma breve noção da regulamentação que enquadra Acho que travou a internet do Dr. João, vamos aguardar um pouquinho, que acontece, né? E às vezes retorna. Vamos aguardar que a internet às vezes estraga essas peças, né? Em todos nós. Vamos aguardar, ele ainda está com a imagem aqui, mas congelou. Talvez ele nem saiba que tenha travado. Às vezes a pessoa continua falando, né? Achando que está tudo certinho. Vamos ver. Retomou. Havia travado, doutor João. Imagina. Peço desculpa, houve aqui um problema com a internet. Infelizmente, e desde já, eu peço antecipadamente desculpas, porque já percebi que hoje não está muito fácil a comunicação pela internet, porque Portugal tem um problema por causa da pandemia, uma sobrecarga das redes, tem provocado uma diminuição da qualidade do sinal que é notória nos telemóveis, na internet, em tudo, e por isso antecipadamente, desde já peço desculpa por falhas que infelizmente poderão vir a ocorrer durante a minha palestra. Eu tentarei acelerar um pouco para ver se são menos falhas do que será infelizmente o adequado, mas peço desculpa antecipadamente, são consequências da pandemia. Eu penso que terá sido ouvido até à parte do decreto número 3.927 de 19 de setembro de 2001. Este tratado, no fundo, estabeleceu benefícios entre os cidadãos dos dois países, prevendo inclusivamente a possibilidade de aquisição do Estatuto da Igualdade, por meio do qual os brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil gozam de igualdade de direitos e deveres com os respectivos nacionais. Eu não me vou alongar muito na análise do tratado, mas parece-me que é importante que se saiba que o artigo 47 prevê expressamente que, se o acesso a uma profissão ou ao seu exercício se acharem regulamentados no território de uma das partes,
por disposições decorrentes de participação desta em um processo de integração regional, poderão os nacionais da outra parte aceder naquele território a essa profissão e exercê-lo em condições idênticas às prescritas para os nacionais dos outros Estados participantes. O que é que isto significa? Que o advogado brasileiro pode exercer não só em Portugal, mas em todo o território comunitário, no caso português, o que me parece que é algo que é relevante. Em matéria de inscrição em Portugal, está previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados e que estabelece os requisitos gerais de inscrição para os advogados estrangeiros e que, pura e simplesmente, diz que os advogados brasileiros cuja formação académica superior tenha sido realizada no Brasil ou em Portugal podem inscrever-se na Ordem dos Advogados em regime de reciprocidade. Portanto, como disse há pouco, é um processo meramente burocrático, sem qualquer necessidade de exame ou estágio. Mas já vamos ver que isso, em termos práticos, poderá representar uma dificuldade no exercício da profissão. Porque, de facto, me parece que quando um advogado brasileiro, como um advogado português, quando chega ao Brasil para exercer a profissão, além da dificuldade de interpretar e dominar a legislação, que é necessariamente diferente, apesar de eu considerar que não é algo extremamente difícil de ultrapassar, mas que exige alguma aculturação, alguma integração, porque de facto é diferente advogar no Brasil ou advogar em Portugal. E por isso parece-me que os advogados brasileiros, quando chegam a Portugal, têm que ter em consideração esta situação, porque podem ser criadas algumas situações que são delicadas na integração na realidade portuguesa. Penso que o advogado brasileiro tem que saber interpretar o contexto em que se move e, por isso, se o souber fazer, será muito mais fácil a dignificação da profissão e o seu exercício em Portugal. A inscrição na Ordem dos Advogados está prevista num regulamento que é o 913-C/2015, nos artigos 17 e 18, onde se referem os documentos necessários para a obrigatória inscrição na Ordem dos Advogados portugueses. Volto a repetir, um regime de reciprocidade, bastando juntar documentação sem qualquer outra avaliação, ou seja, é uma inscrição direta, só têm que fazer prova que estão inscritos como advogados na Ordem dos Advogados brasileira, basta a junção de documentos, mais nada, não é necessária a realização de qualquer estágio, volto a repetir, não é qualquer tirocínio exigível, e não tem que ser reconhecida a licenciatura em Direito, porque basta a inscrição na Ordem dos Advogados brasileiros. Os passos do processo são os normais: recebimento do pedido de inscrição, inserção do processo no SINOA, depois haverá a parte manual, a parte burocrática, e isso penso que não será necessário estar aqui a amassar-vos com essa, diria, procedimento administrativo. Mas eu volto a referir que documentos obrigatórios constam do site do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, num link que eu depois poderei disponibilizar, e diria que a maior dificuldade que se tem levantado com os colegas brasileiros tem a ver com a questão da residência. Porque a questão da residência, se tiver título de residência, a situação fica resolvida de imediato, ou se tiver a dupla nacionalidade, também não tem a questão da residência. Se não tiver nem residência nem nacionalidade, é preciso arranjar uma forma de suprir essa falta de residência. E isso pode ser feito através da junção de uma declaração emitida por um advogado com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, autorizando a indicação do respectivo domicílio como domicílio profissional do advogado brasileiro que requer a inscrição na Ordem, e esse advogado que já tem residência em Portugal, domicílio profissional em Portugal, pode ser português ou brasileiro, desde que tenha domicílio profissional em Portugal, tem que assumir a obrigação de entregar todas as comunicações ao advogado que requer a inscrição. No fundo, quem assume a obrigação de comunicar com a Ordem dos Advogados é o advogado que tem o domicílio em Portugal, que tem que fazer a ponte com o advogado brasileiro que requer a inscrição. Muitas vezes são meras declarações emitidas por outros advogados
por outros advogados regularmente inscritos em Portugal, que fica o advogado responsável. Pode, inclusivamente, como já referi, ser um advogado com nacionalidade brasileira e pode também já ter sido inscrito dessa forma. Estando já inscritos como advogados, poderão eventualmente obter uma autorização de residência para o exercício da atividade profissional independente, mas aí terão que preencher os requisitos que são estabelecidos na lei portuguesa quanto à permanência em território nacional para o efeito. O pedido, só por curiosidade e para quem quiser saber, o pedido de autorização de residência tem que ser sempre precedido de um visto de residência nos termos da lei de estrangeiros e o procedimento é sempre iniciado no país de origem junto do consulado português. A partir do momento em que tem o título de residência e fazendo prova do mesmo junto do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, o advogado brasileiro já não tem que ter um advogado responsável em Portugal, podendo ele próprio passar a ser o advogado responsável por si próprio. Esta é uma questão que muitas das vezes é colocada por advogados brasileiros, como é que resolvem o problema da residência, e é desta forma que ele é ultrapassável em termos administrativos junto à Ordem dos Advogados Portuguesa. Quanto às dificuldades que mais se verificam na atuação do advogado brasileiro em Portugal, tem muito a ver com a integração. Eu tenho defendido publicamente várias vezes e enquanto responsável pela formação e atualmente enquanto presidente, com uma ligação muito especial à formação que sempre mantive e que gosto de facto, a formação é, diria, a menina dos meus olhos na atuação do Conselho Regional de Lisboa, até porque fui professor e de facto sempre gostei muito da formação. Eu acho que, apesar de não ser exigível um estágio prévio ao exercício da advocacia em Portugal, o advogado brasileiro que chega a Portugal tinha todo o interesse, quanto a mim, em fazer cursos de formação na Ordem dos Advogados. E eu tenho tentado fazer, enquanto Presidente do Conselho Regional, muitas ações de formação dirigidas para essa integração e estou totalmente aberto à sua realização no futuro, de acordo com o que me seja solicitado pelos colegas brasileiros. Porque acho que, se houvesse a frequência dessas ações de formação, seriam ultrapassadas muitas questões que, por vezes, surgem na atividade cotidiana. Porque, de facto, é possível notar que os advogados brasileiros, muitas das vezes, têm a falta e que sentem a necessidade desta formação inicial para poderem perceber as diferenças entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico português. Porque, apesar da semelhança linguística, que gera, claro, uma falsa impressão de que os regimes jurídicos são semelhantes, não é assim. E muitas diferenças existem, e eu acho, e volto a repetir e a sublinhar, que a participação dos colegas brasileiros, quando chegam a Portugal em ações de formação do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, seria muito importante para a sua integração no mercado português. Parece-me também que muitas das vezes há queixas no sentido de alguma dificuldade no acesso e no domínio da legislação portuguesa. Porquê? Porque as plataformas informáticas portuguesas estão muito dispersas e não é fácil perceber para que é que cada uma delas funciona e serve quando se chega a Portugal, e nesse sentido eu também entendo que deveria haver formação específica e deveria ser frequentada formação específica pelos colegas brasileiros quando chegam a Portugal e quando começam a exercer em Portugal, deveriam ter e deveriam frequentar ações de formação específicas e orientadas para a integração também na legislação portuguesa e nas plataformas informáticas. Depois temos a questão das regras de etiqueta e das diferenças existentes entre o ordenamento português e brasileiro, que são muito diferentes. De facto, existe uma diferença muito significativa em relação à cultura do advogado português e do advogado brasileiro no exercício da profissão, e para isso parece-me que era muito importante consolidar uma ligação mais regular entre os colegas brasileiros e portugueses, de forma a que se transmitissem conhecimentos e houvesse um networking que permitisse que os advogados brasileiros
assimilassem os costumes portugueses através do convívio com advogados portugueses. Muitas das vezes os colegas brasileiros queixam-se de um exercício isolado da advocacia que não lhes permite esta ligação, e eu concordo. Infelizmente a pandemia não permite ultrapassar esta situação, mas algo que eu espero poder ser feito assim que a pandemia abrandar, que é eventos que permitam a participação de advogados brasileiros e advogados portugueses para discutir estas questões de etiqueta no tribunal e outras situações que muitas das vezes os advogados brasileiros se queixam e que poderá ser ultrapassada com a realização de eventos específicos para esta integração dos colegas, no fundo um pouco como se faz com os caloiros quando chegam às universidades, serem integrados no sistema português. Portugal, de facto, é um país muito mais pequeno do que o Brasil, basta comparar o número de advogados existentes em Portugal, que rondará os 35 mil, e o Brasil tem mais de 1.200.000, salvo erro, advogados. Ora, dá para perceber a diferença de dimensão dos territórios, pelo que o território português e o mercado são mais reduzidos do que o mercado brasileiro, e por isso também existe alguma dificuldade no início, e isso eu peço que não desistam, porque a oportunidade há de surgir com muito trabalho e com muito esforço, mas o princípio, por vezes, eu ouço muitas queixas de colegas brasileiros no sentido de ser difícil a entrada no mercado, mas eu digo sempre, não desistam, porque a vossa oportunidade vai chegar, e Portugal, de facto, tem não só Portugal, mas o território da União Europeia, porque os advogados brasileiros podem estender a sua atuação para lá das fronteiras. Por isso é muito importante que o advogado brasileiro, quando chega a Portugal, tenha uma visão global, não limitada, permitam-me, ao nosso pequeno jardim, mas alargada ao nível europeu, que acho que é um mercado apetecível e importante, até porque os advogados brasileiros têm uma vantagem que os advogados portugueses não têm, que é como as empresas brasileiras muitas das vezes querem entrar na Europa, e nós sabemos que é assim, preferem advogados brasileiros. E se tiverem advogados brasileiros que saibam dominar o direito comunitário, eu tenho a certeza que vão preferir, e contra mim falo, e contra os advogados portugueses de nacionalidade portuguesa falo, vão ser preferidos em relação aos portugueses. Portanto, se os advogados brasileiros conseguirem criar esta qualificação, eu penso que conseguem ultrapassar a dificuldade inicial de entrada no mercado brasileiro, no mercado português. E acho que isso é muito importante que se diga a quem quer entrar em Portugal, que é: não fechem o vosso horizonte a Portugal, comecem a preparar-se para exercer em Portugal, com possibilidade de expansão para o território comunitário. Eu sei que já estou um bocadinho fora do meu tempo, eu peço só mais 3 minutos e vou ser muito telegráfico, porque, e volto a sublinhar, a integração é importante para poderem atuar no território comunitário, que consigam capacitação em direito europeu, para poderem acompanhar os vossos clientes fora do território português, dentro da União Europeia. Relativamente à Caixa de Previdência, que também ouvi aqui falar, há muito desconhecimento quando chegam a Portugal, independentemente do resultado do referendo. Não sei se ouviram que Portugal realizou um referendo em relação ao sistema de previdência. É obrigatória a inscrição no sistema de previdência. Neste momento ainda é a Caixa de Previdência, e é obrigatório para quem quer ser advogado em Portugal o pagamento mensal de uma quantia para a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. No futuro poderá alterar-se essa situação, mas neste momento quem se quer inscrever como advogado em Portugal, e há muitos advogados brasileiros que chegam cá e não o sabem, têm que fazer um pagamento para a Caixa de Previdência, que é mensal, e neste momento o valor mínimo é cerca de 251 euros. Depois, chama a atenção principalmente para 2 ou 3 áreas relativamente ao Conselho Regional de Lisboa. Nós temos um centro de estudos no nosso concelho, temos uma plataforma formativa online, temos vídeos, temos publicações sobre muitas matérias, temos formação quase diária,
basta irem ao nosso site e têm lá seguramente muita informação que vos poderá auxiliar na integração no mercado jurídico português. E por último, antes das conclusões, só queria fazer mais uma ressalva, que é a seguinte: atenção às normas portuguesas do nosso estatuto da Ordem dos Advogados em matéria de publicidade, que são muito diferentes das normas brasileiras. É muito importante que, quando comecem a advogar em Portugal, tomem conhecimento das limitações que existem. E é muito importante, quando cheguem cá também, nos ajudem a combater a procuradoria ilícita, ou seja, a prática de atos próprios de advogados por quem não é legalmente habilitado a tal, e infelizmente muitas das vezes esses ataques à nossa profissão também vêm, infelizmente, de cidadãos brasileiros, e não só, que utilizam as redes sociais para fazer esse ataque. Portanto, em relação à questão formativa, penso que podem recorrer, e perdoem-me aqui a publicidade, ao site do Conselho Regional de Lisboa, à formação que nós lá temos disponível, e depois, em termos de suporte e apoio ao exercício da profissão, temos os serviços e os recursos no portal da Ordem dos Advogados. Muito obrigado e peço desculpa pelo excesso no tempo que me foi conferido. Muito obrigado pelo convite, Senhora Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, João Massano. Agora passo a palavra para a Luciana para dar seguimento com a próxima exposição. Apresentação. Bom, eu tenho a honra agora de apresentar a nossa próxima expositora, que é a doutora Ana Carolina Lara Bora. Me desculpa aí se eu errei o sobrenome, a pronúncia, mas a doutora Ana Carolina é advogada no Brasil, em Portugal e na Itália. Ela é especializada em arbitragem nacional e internacional, bem como em direito internacional, direito de imigração, empresarial, trabalhista e de família. Possui certificação Master em Contract Law pela Harvard Law School e também pós-graduada em Direito Empresarial. Doutora Ana Carolina, os próximos minutos são seus. Seu áudio está fechado, doutora. Verdade, desculpa. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas de mesa. Doutora Adriana, agradeço imensamente o convite de participar desse evento incrível, ao meu ver, porque realmente as pessoas me perguntam muito sobre isso. Eu sei que tem curiosidade, né, como ser advogado em outro país, principalmente na Itália, e então eu fico muito feliz de poder dividir essa experiência, a minha experiência pessoal, né, com todos vocês. Para começar, então, faço a minha autodescrição. Eu tenho pele branca, sou loira, tenho cabelos, os meus cabelos são de comprimento médio, estou usando um vestido azul, atrás de mim tem uma parede com metade de um relógio com números romanos. Então, assim, para começar a contar a minha história, tudo começou com a minha cidadania italiana, né, que eu vim fazer aqui o procedimento da cidadania italiana, porque eu tenho sangue italiano, então eu vim para a Itália achando que seria um procedimento muito rápido, né, como às vezes as pessoas vendem aí no Brasil. Não falava italiano, não sabia absolutamente nada da lei italiana, e acabei caindo aqui para fazer a minha cidadania, e o prazo de um mês que tinham me dado acabou virando 6 meses, que eu fiquei direto na Itália, e nesse meio tempo, então, eu acabei pensando, bom, a gente já estava em crise mais ou menos ali no Brasil, né, naquela época, no período de 2018, o escritório estava andando praticamente sozinho, né, eu presido a Câmara de Arbitragem, como foi mencionado aí, a Câmara de Arbitragem de Mediação de São Paulo, há 15 anos, então eu estava mergulhada nesse mundo de arbitragem, não advogava tanto assim em São Paulo, fazia mais arbitragem mesmo, e mediação, né. E aí, nesse período que eu fiquei aqui 6 meses, eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? Tem que começar a fazer alguma coisa, né? Graças a Deus a gente já começou a fazer muita coisa virtual nesse meio tempo, e eu descobri essa questão do convênio entre Portugal e Brasil. Como o doutor João explicou, né, muito bem explicado, a gente tem essa possibilidade de fazer esse convênio, então eu acabei fazendo a inscrição na Ordem de Portugal. E como eu resido em Roma, eu consigo, por ser União Europeia, eu consegui fazer a inscrição também na Ordem da Itália.
Logicamente, não foi um procedimento muito fácil, né, porque a Itália também é bem burocrática. Diferente de Portugal, aqui a gente precisa ter a residência no país para poder fazer a inscrição na ordem. E eu não tenho a residência em Portugal, logicamente, eu tenho o domicílio, como disse o doutor João, com um advogado português, que depois acabou virando um colaborador, né, a gente tem uma parceria, então ele é um apoio meu ali em Portugal, trabalho com algumas coisas em Portugal, mas através do escritório, né, desse advogado. E fiz a inscrição aqui, então eu estou engatinhando ainda, porque, na verdade, eu fui inscrita na Ordem de Roma em maio de 2020, então acabei de completar um ano de ordem. Os requisitos aqui são um pouco diferentes dos de Portugal, né? Os requisitos aqui você tem que, além de ter o domicílio com um advogado italiano, que não é fácil, você tem que ficar 3 anos com esse domicílio, você tem que cada ano demonstrar que você participou de 5 atos, de 5 peças processuais, pelo menos. E aqui todos os advogados, principalmente quem está fazendo esse período de experiência, precisa fazer cursos anuais, né, de atualização, principalmente de ética, na parte de ética, e não só os advogados que estão nesse período. Todos os advogados, todo ano, precisam fazer o mínimo de horas. Então, essa já é uma diferença importante e interessante de contar. Então, assim, como o doutor João bem explicou, logicamente, é um direito completamente diferente, apesar de ser compatível, os procedimentos são muito diferentes. A gente tem 450 mil advogados em São Paulo, a gente tem 25 mil advogados em Roma, então é um mercado fechado, todo mundo se conhece, o network não é muito fácil, né, você tem que, ali, primeiro, saber muito bem a língua, logicamente, e depois tentar se aproximar, né, das pessoas para poder conseguir ali fazer uma parceria, conseguir esse domicílio. Eu já estava aqui, então não é que eu vim, né, já com alguma coisa em mente já no Brasil, eu já estava aqui e acabei fazendo todo esse processo aqui. Então, como o doutor João também disse, a comunidade europeia é mais ou menos, todo mundo mais ou menos parecido, a Caixa de Previdência é obrigatória, né, o valor mais ou menos, o valor mais baixo, 1.500 euros ao ano, mais mais ou menos 5% do seu faturamento. E o valor da unidade da ordem, 145 euros ao ano. E eu, como participo da ordem sou inscrita na ordem de Portugal e na ordem da Itália, eu posso escolher a previdência que eu quero pagar, né, para não pagar 2 previdências europeias, mas, logicamente, a gente dá preferência pelo lugar que você reside, então eu pago em Roma e é mais cara do que a de Portugal, né? Mas, infelizmente, eu tive que fazer essa opção. E então, assim, aqui, na verdade, é muito ao contrário do que acontece em Portugal. Aqui, um advogado brasileiro é uma raridade, né? Não tem advogado brasileiro, é muito incomum você ver um advogado brasileiro aqui, então os outros advogados ficam até interessados em saber como que você está aqui, o que você está fazendo, te ajudam muito. Eu encontrei pessoas muito, assim, muito do bem, me ajudaram muito. Como eu expliquei, o procedimento é muito diferente. Por exemplo, aqui os 3 graus de jurisdição são o primeiro grau, né, o apelo, que é o recurso, e a Corte di Cassazione, que seria o nosso Supremo Tribunal de Justiça. E para você, por exemplo, poder recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, você tem que ser um advogado especializado. Não é qualquer advogado que pode fazer um recurso como esse, por exemplo, né? Diferente do Brasil. Uma outra diferença também importante. Então, você tem que ter no mínimo 5 anos como advogado, fazer um exame e ter trabalhado no escritório especialista nessa corte de cassação, né? Falando em português, de Cassazione, para você poder atuar nessa parte de recurso. Então, normalmente, os advogados fazem essas parcerias, né? Um advogado, ele faz até um certo ponto do processo, e depois um outro, ele acaba fazendo recurso, porque aquele primeiro não tem esse acesso. Então, eu acho que são essas diferenças. Aqui a gente tem algumas diferenças também interessantes, por exemplo, o tribunal que julga processos de privado contra contratos administrativos é um tribunal administrativo regional, então não é um tribunal normal, ali o civil, né, a gente tem o tribunal civil, o tribunal penal, e tem o tribunal, o TAR, né, que é o Tribunal Administrativo Regional.
que julgam várias causas, só as causas dos privados contra os atos administrativos. E a gente tem o Judici de Pace, que seria o juiz de paz, que é praticamente considerado como se fosse o nosso Tribunal de Pequenas Causas, ali nosso GPEC, né, no Brasil, mas ele não é limitado ao valor da ação. São matérias específicas ali que discriminam onde você tem que entrar com a ação. Então, assim, como o doutor João falou, logicamente um advogado brasileiro que chega aqui não sabe, né, o direito português, que é muito mais fácil da gente entender, quanto mais o italiano, que é muito mais elaborado, já tem a dificuldade na língua, que é muito maior. Então, realmente, o meu conselho é, se quer, né, chegar a fazer advocacia, trabalhar como advogado aqui na Itália, realmente se aprimorar muito na língua primeiro e escolher uma matéria específica para estudar apenas aquela matéria, se domiciliar com um advogado que tem essa paciência, né, de explicar muito bem, porque senão você não acaba não saindo do lugar, realmente não é muito fácil você atuar como advogado aqui, até porque, pelo que eu expliquei, né, é um grupo muito fechado. E, então, do que eu vejo é isso, na verdade, até a gente está, não sei se o doutor Felipe já divulgou isso, o doutor Felipe Maluli, o nosso presidente querido da Comissão de Relações Especiais, mas a gente está finalizando um convênio entre a Ordem de Roma e a Ordem de São Paulo, então a gente já montou o protocolo, já falta só assinar, para a gente fazer esse intercâmbio também entre os advogados de São Paulo e os advogados de Roma, né, a gente trocar ali os profissionais, então isso é muito legal também, porque vai ser uma experiência muito boa para quem está em São Paulo e vai conseguir vir para Roma. E lembrando que, logicamente, como falou o doutor, se tiver cidadania italiana, uma cidadania europeia, tudo fica muito mais fácil, né? Então, porque senão você precisa conseguir uma permissão de um visto, né, de trabalho, alguma coisa assim, para poder ficar aqui. Que a gente tem essa diferença também com Portugal, que a gente tem muito mais abertura, né, e não precisa ser residente. Então, e assim, durante essa minha experiência, eu acabei vendo que, além de tudo, aqui na Itália, a primeira coisa que é muito engraçada até é que, assim, a tecnologia para eles começou a existir há muito pouco tempo. Então, a gente reclama dos nossos sistemas aí do Brasil, mas aqui, assim, é uma coisa impressionante. Eles fazem ainda muita coisa escrita, tem muita audiência inútil, assim, de você vai na audiência só para juntar um documento, por exemplo. Aí você chega na audiência, junta o documento, então tá bom, então até a próxima audiência daqui a 5 meses. Então a justiça também é bem lenta aqui, para quem ainda não imaginava isso, mas é bem lenta. E falta muita tecnologia ainda, a gente está muito mais avançado nesse ponto aí no Brasil. Isso também é engraçado, assim, as primeiras audiências que eu fiz, eu achava engraçado as pessoas, os advogados escrevendo um verbal ali de comparecimento, então os processos todos esparramados, assim, é bem engraçado, assim. E uma coisa que eles também não têm muito costume, eu que venho, né, da mediação e arbitragem, não tem muito costume de fazer acordos extrajudiciais aqui, né, que durante esses 3 anos você pode, se você não participar de atos judiciais, não quiser se domiciliar, você pode fazer esses acordos, qualquer atividade extrajudicial você pode fazer, só não pode praticar atos judiciais, né. Então, acabou que eu trabalho também muito com Portugal, entre Itália e Portugal também, esses 2 países, e a gente acabou, no nosso escritório, fazendo muitos acordos extrajudiciais, que para eles aqui é uma coisa que não existe muito, assim, eles não têm essa tentativa prévia de conciliar, de mediar, né, entre os advogados, então, isso é uma coisa interessante que eu né, posso dizer para os colegas que têm interesse em vir para a Europa, né, em geral, que aqui eles não têm tanto esse costume de tentar uma conciliação antes de entrar com o processo. Então, eu acho que essas relações entre Brasil, Itália, Portugal, pelo menos no meu caso, são interessantes nesse ponto, porque a gente tem muito, por exemplo, brasileiro que mora aqui e também tem que fazer um processo no Brasil, por exemplo, não tem a quem recorrer, né, porque já não mora mais no Brasil faz tempo, não conhece mais ninguém, então tendo essa ponte, é a mesma coisa, italianos que moram aqui, que às vezes também tem negócio no Brasil, né? A gente tem 30 milhões de descendentes de italiano no Brasil, então tem muito italiano que quer também, tem negócios no Brasil, eu tenho muitos clientes italianos e eu faço os processos no Brasil para eles, principalmente direito societário, direito de família acontece às vezes, também inventário, alguma coisa assim,
Então, eu acredito que um brasileiro que fale, logicamente, português, italiano, tem esse contato entre Brasil e Itália, né? Agora falando mais especificamente, tem grande chance de ter um sucesso aqui, porque realmente tem essa necessidade, falta, né? Falta muito esse advogado que vai unir, vai participar dessas relações entre esses países, e a gente tem muitas relações, né? Então, eu acho que é um bom mercado para quem tem interesse. Não é fácil, mas dá para chegar lá. Muito obrigado, doutora Ana, pela belíssima exposição. Agora eu passo a palavra para a acadêmica Lorena, a qual lerá o currículo do doutor Daniel Toledo. Muito obrigado. Certo. Então, o doutor possui graduação em International Business and Global Affairs da Eckerd College e graduação em Direito pela Universidade Paulista, LLM em Mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC, Micromaster em International Investment Law pela Université Catholique de Louvain, especializado em Human Rights and Diplomacy pela UCDHR US Institute of Diplomacy and Human Rights, especializado em American Government and Constitutional Foundations pelo programa Harvard X da Harvard University. Atualmente é sócio da Toledo e advogados associados com base em São Paulo e Santos, bem como sócio da Lee Toledo Law PLLC, com bases em Washington, Miami e Houston, nos Estados Unidos. Obrigada. Obrigado, Lorena. Obrigado a todos. Difícil falar depois do Dr. João e da doutora Ana Carolina, mas vamos fazer o nosso melhor aqui. Uma curiosidade, primeiro eu quero agradecer, né, doutora Adriana, pelo convite, muito obrigado. Doutor Felipe Maluli, mais uma vez, grande abraço, obrigado de novo por ter me indicado. Doutor Caio, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, vem conduzindo a ordem aí, dentro de um momento difícil, né, onde muitos advogados tiveram problema aí nessa questão de pandemia e uma série de outras situações em que ele vem atuando de uma forma muito precisa. Então, meus parabéns ao doutor Caio, grande abraço a todos, obrigado a todos que compõem a mesa também. Vamos lá, vou tentar falar de uma forma simples aqui para as pessoas entenderem. Eu falo muito em palestra, falo muito para as pessoas já graduadas, mestrados, doutorados, e às vezes é muito chato falar para essas pessoas muito graduadas, porque a gente às vezes gosta de falar de uma forma mais simples, e eu adoro falar para acadêmico de direito, justamente porque a gente acaba contando de uma forma mais passional. Então, eu vou tentar contar para vocês aqui um pouquinho da minha história. Sou graduado em Direito pela Unip há quase 20 anos. Depois disso, eu comecei a traçar meu caminho para os Estados Unidos, onde eu vim para os Estados Unidos a primeira vez estudar, fazer Eckerd College, ali em St. Petersburg, do lado de Tampa, pertinho de Tampa, justamente na época do Katrina. Então, sim, eu vi o Katrina, sim, eu vivi o meu primeiro furacão nos Estados Unidos, dentro do Eckerd College, e vi o quanto um furacão na Flórida faz um estrago. Morei na Flórida há muitos anos depois, então, quer dizer, sobrevivi, e os Estados Unidos estão preparados para os furacões. Depois disso, voltei para o Brasil, fiquei no Brasil mais alguns anos, voltei para os Estados Unidos novamente para fazer um LLM. Fiz o meu LLM, voltei novamente para o Brasil, porque eu não escutei meu pai. Quando eu terminei meu LLM, a ideia era eu já continuar nos Estados Unidos. Eu já tinha uma oferta de trabalho para continuar dentro dos Estados Unidos, mas eu optei para ir para a Cidade do México. Fiquei 6 meses na Cidade do México, descobri que eu não gosto de tequila, não gosto de pimenta, e resolvi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, fiquei mais alguns anos, conheci a mãe do meu filho, tive o meu filho, que hoje está comigo. Quem não conhece a minha história, eu tenho a guarda do meu filho desde sempre. Então, moramos sempre eu, ele e uma cachorra desse tamanho, e onde a gente, a partir daí, nós traçamos a nossa vida. Quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu ficava muito indo e voltando, Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, ficava 20 dias no Brasil, 10 dias nos Estados Unidos, porque eu já tinha uma sociedade junto com outro advogado que se chama Albert, onde nós fazíamos basicamente
parte de imigração para brasileiros. E como é que funciona isso? Poucas pessoas falam isso, eu falei isso numa palestra da OAB há uns 3, 4 anos atrás, justamente para acadêmicos de direito. A parceria ideal, na verdade, a advocacia ideal seria um advogado brasileiro licenciado no Brasil, com uma licença também em algum dos estados dos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como é que funciona a inscrição nos bar americanos. Esse é o mundo ideal para quem trabalha com imigração, você ter licença nos 2 países. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você só pode advogar em forma ampla se você tiver sua inscrição no bar. E no Brasil, você só pode advogar de forma ampla se você tiver a inscrição na OAB. Muitos advogados americanos, inclusive objeto de diversas condenações pelo Tribunal de Ética da OAB Nacional, eles acabam fazendo de conta que eles não sabem disso, mesmo sendo brasileiros, mesmo não sabendo ler português perfeitamente, eles fazem de conta que eles não entendem isso e eles acabam assinando processos consulares em embaixadas dentro do Brasil, de forma irregular. E como o consulado americano não conhece essa questão de legal, né, essa questão de leis brasileiras, eles acabam, às vezes, aceitando esses processos de forma irregular. E o mesmo acontece com um advogado brasileiro dentro dos Estados Unidos. Ele chega nos Estados Unidos, às vezes, não, sou advogado, posso assinar, e não é bem assim que acontece, ele acaba respondendo um processo por UPL, né, que é Unlicensed Practice of Law. E no Brasil a mesma coisa. Aí, o mundo ideal é que tenha-se 2 licenças. E naquela época, o Albert tinha licença nos Estados Unidos, eu tinha licença no Brasil e Portugal, e nós começamos a fazer essa parte. Muitos processos são processos exclusivos consulares, como o visto E2, para aquele que tem a cidadania europeia, com exceção de Portugal, por enquanto. O Projeto Amigos deve incluir Portugal nessa legislação e vai permitir que o cidadão português também faça jus ao visto E2. E muitas pessoas querem aplicar direto desses países da União Europeia. Eu tenho muitos clientes meus que aplicaram na Espanha, eu tenho muitos clientes meus que aplicaram na Itália, eu tenho muitos clientes meus que aplicaram, inclusive em Portugal, com outra cidadania, e fizeram esse processo normalmente. O advogado americano pode protocolar processo nesses lugares? Não pode. Nenhum desses países reconhece uma inscrição no bar como inscrição válida para protocolo de processo judicial, tá? Seja ele administrativo ou judicial. Então, isso fez com que eu fosse me integrando mais nesse mercado de imigração, 15 anos atrás, mais ou menos. E nós começamos, eu já fazia a parte brasileira 3 anos antes, depois, nessa sociedade com Albert, eu ainda não tinha me mudado para os Estados Unidos. Alguns anos depois, nós entendemos que, na verdade, nós, quando eu falo, eu e a mãe do meu filho, apesar de não estarmos juntos, apesar da guarda dele ser minha, eu sempre tive um relacionamento muito bom com ela e a gente sempre se entendeu nesse ponto. Chegamos à conclusão de que talvez fosse um momento para o meu filho ficar mais nos Estados Unidos, que iria fazer 5 anos, meses depois, idade escolar. Ele já estava na escolinha no Brasil, já falava bem o inglês, mas se a ideia fosse ficar definitivamente nos Estados Unidos, seria melhor ele já ter essa educação e essa cultura americana. Foi quando nós decidimos nos mudar definitivamente. Chegamos nos Estados Unidos e aí foi quando eu comecei a estudar incessantemente, se essa é a palavra em português, me perdoem se não for, e constantemente até hoje, né? Então, justamente para poder estar dentro daquele ramo onde eu tinha escolhido para a minha vida, que era o direito internacional, que eu escolhi há 18, 19 anos atrás. Aí é o que mais me perguntam, Daniel, mas como funciona essa inscrição no bar? Porque o advogado americano, o advogado brasileiro, a primeira coisa que ele pensa é, poxa, eu preciso chegar naquele determinado país e eu preciso tirar o bar. Não é bem assim. Depende. Depende por quê? Nos Estados Unidos não existe o acordo de reciprocidade que existe como Brasil e Portugal, por exemplo. Tá? Ele é totalmente diferente. O advogado brasileiro nos Estados Unidos ele tem direito a 2 inscrições, Authorized House Counsel e Foreign Legal Consultant. No Brasil existem figuras semelhantes,
Se eu não me engano, foi assinado o ano passado esse acordo. O que é isso? O in-house, que na verdade é chamado de House Counsel, é um contratado em uma legislação específica de outro país para advogar especificamente para assuntos daquela empresa fora dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você contrata um advogado brasileiro, eu, como sócio de uma empresa americana, preciso de um advogado brasileiro do meu lado para me dar a consultoria jurídica em legislação brasileira, mas eu quero ele do meu lado. Então, essa é a função do in-house counsel. Ele tem uma autorização de trabalhar dentro da empresa e só para a empresa em assuntos específicos de legislação internacional, certo? E o foreign legal consultant, que é um advogado foreign, de outro país, né, internacional, onde ele tem autorização de abrir o escritório dele para dar consultoria na legislação onde ele é licenciado, no caso Brasil, para quem tiver necessidade, onde a atuação dele seja lá. Aí as pessoas me perguntam, poxa, Daniel, mas isso dá direito, dá dinheiro, isso funciona dentro dos Estados Unidos? Bom, ano passado, pandemia foi um caos para todo mundo, né? Não é minha área de atuação, eu tenho atuado muito em imigração, processos consulares e embaixadas e gás petróleo, especificamente para contratos brasileiros de gás petróleo Petrobras, tá? Mas, obviamente, clientes meus acabam entrando em contato falando, olha, eu vou me separar do meu marido, vou me separar da minha esposa, chegaram nos Estados Unidos, querem se separar. Eu fiz o ano passado 83 processos de homologação de divórcio no Brasil. Então, aí, só para vocês terem ideia do tamanho do mercado que existe. E eu não sou o único, né? Então, foram 83 só em 2020. Tem outros mercados onde esses advogados acabam, e eu estou falando para vocês, sem atuação do bar. Eu vou explicar o bar daqui a pouco para vocês, tá? Vocês podem atuar também em validação de sentença, o que acontece muito, muito, muito. Você tem uma sentença condenatória nos Estados Unidos, o executado está no Brasil, ou o patrimônio do executado está no Brasil, e brasileiro adora arrumar confusão com brasileiro nos Estados Unidos. Então, eles brigam aqui, o patrimônio está no Brasil, precisam de um advogado brasileiro para homologar a sentença e fazer toda a condução da execução no Brasil. Né? Isso acontece bastante também. Inúmeros outros casos, né? Certidão de nascimento de filho americano, filho que nasceu nos Estados Unidos, filho de brasileiros. Tem uma série de outras atuações desse advogado sem a necessidade do bar. Não, mas eu quero ter um bar. Aí aqui funciona um pouco diferente. Depende do que você quer fazer. Você quer atuar em legislação estadual, e lembra, nos Estados Unidos, a legislação federal ela é desse tamanho. A legislação estadual, cada estado tem a sua capacidade de legislar em muitos assuntos, quase todos. Então, o seu bar ele é limitado ao seu estado. E as regras de aprovação e inscrição do bar da Califórnia são diferentes das regras de inscrição e atuação do bar do Texas, da Flórida, de Nova York. Cada um tem a sua regra. Alguns exigem que você você tenha só a graduação. A Califórnia não exige nem a sua graduação em direito, por exemplo. Você está no Brasil, advogado brasileiro, ou você está no Brasil, engenheiro químico, e quer prestar o bar da Califórnia, eles vão pedir só a sua comprovação de graduação, em qualquer área. Se você for capaz de passar no bar, que é um dos mais difíceis, ótimo. A partir de amanhã você é advogado. Já o da Flórida exige que você faça LLM e JD. As pessoas se confundem muito com essa história do JD e quem é doutor não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Então, vou explicar para vocês como é que funciona o JD. O LLM são 2 anos, JD é mais 1 ano depois do LLM. Só que se chama Juris Doctor. E por se chamar Juris Doctor, muitos advogados americanos acham que eles têm doutorado, que é outro curso, que se chama Doctorate. É outro curso, não tem nada a ver com o Juris Doctor. Tá? Mas alguns estados exigem que você faça essa pós-graduação chamada Juris Doctor, certo? Outros, como a Nova York,
por exemplo, o bar de Nova York, exige que você faça a sua graduação em um LLM. Mas uma coisa é curiosa. A grande maioria dos bar exigem que você faça apenas um curso de uma graduação de conclusão superior. Pode ser de 3 anos. Um dos meus sócios, que infelizmente ele faleceu ano passado, mas ele já era inscrito no Bar da Flórida há 28 anos, ele era formado em artes. Fez LLM em Direito, fez JD e tirou o Bar da Flórida. Então, depende muito do estado onde você quer advogar e da legislação que você quer advogar. Não, eu quero trabalhar com imigração, ou eu quero trabalhar com legislação federal, que é desse tamanho. Lembra, legislação federal é pequena. Existe uma regulamentação do ABA que ele diz, que é o American Bar Association, que é como se fosse a nossa OAB nacional. Essa regulamentação diz que qualquer advogado licenciado em qualquer estado tem autorização de advogar em legislação federal. É a única condição em que um advogado de um estado pode advogar estando fisicamente em um estado diferente, é na questão de legislação federal, que é o caso de imigração ou algumas apelações federais ou alguns casos onde a Corte Federal é a corte competente para fazer o julgamento daquele processo. Certo? Eu fiz algumas anotações aqui para as pessoas interessadas, que eu acho que podem ser interessantes. Primeiro disso, para você pedir qualquer uma das inscrições dentro dos Estados Unidos, qualquer uma, é importante você ter um social, que é um CPF. Vamos chamar assim. E para você ter um Social Security, você precisa necessariamente ter uma autorização de trabalho, um visto de trabalho. Então, não basta você, como é em Portugal, ou até que a doutora Ana Carolina falou, na Itália, não basta você ter um sponsor ou você ter uma cidadania de algum outro país, não adianta você ter isso, porque você precisa necessariamente ter um social, uma autorização de trabalho e o seu CPF. Outra coisa que também é muito diferente aqui nos Estados Unidos é que antes de você ter a cogitação de uma possível aprovação sua em qualquer bar, toda a sua documentação vai para a Suprema Corte daquele estado onde você está pedindo a sua inscrição, inclusive no Foreign Legal Consultant e no Authorized House Counsel. Você pega todo o seu material que é solicitado, preenche um formulário, faz o pagamento da taxa, manda para o bar manda para a Suprema Corte. A Suprema Corte vai te investigar e vai te validar. Depois que a Suprema Corte te validou, aí sim o bar está autorizado a fazer a mesma pesquisa e ver se você está apto a cumprir aquela regulamentação do bar. E a partir daí ele pode aceitar ou negar a sua inscrição naquela determinada seccional, vamos chamar assim para as pessoas entenderem. Basicamente é isso. O processo, o contrário, caso você queira renunciar a um bar ou se inscrever em outro, o processo é o contrário. Você pede para o bar e o bar pede a sua baixa na Suprema Corte. Certo? Basicamente é isso. Se tiverem perguntas, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Daniel. Agradecemos imensamente pela bela exposição. Agora passo a palavra para a doutora Adriana. Eu pedi a palavra só para fazer um agradecimento muito especial aos nossos expositores, agradecer ao Dr. João Massano, que trouxe aí uma fala tão rica e que deu esperança para muitas pessoas que estão pensando nesse caminho, falou de uma forma muito generosa e muito acolhedora, né? É importante destacar que o Dr. João Massano, na estrutura da Ordem dos Advogados Portugueses, ele ocupa o mesmo status que o nosso presidente, Dr. Caio Augusto. Então, e que também nós estamos, doutor João está aí já quase meia-noite, passando da meia-noite em Portugal, então quero, assim, fazer um agradecimento muito especial pela generosidade do doutor estar aqui conosco e ter trazido essa fala tão rica, tão cheia de detalhes e que animou as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Agradecer também a doutora Ana Carolina, que trouxe uma visão realista da situação, é desafiadora, é preciso estar muito bem preparado para
poder advogar na Itália, não é uma coisa tão simples, vamos dizer assim, mas também trouxe o caminho das pedras, mostrou algumas indicações aí bem importantes que talvez possam servir aí de luminares para os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. O doutor Daniel também trouxe uma fala riquíssima, a gente percebe que são muitos detalhes, e aqui já de antemão adianto que as pessoas estão perguntando se tem algum material que eles conseguem localizar essas informações, porque de fato é um passo a passo bastante, os melindres, né, os detalhes, os meandros são bastante específicos, mas agradecer imensamente em nome da comissão, de forma adiantada aqui, a participação de todos, porque foi realmente riquíssima a exposição. Devolvo a palavra ao nosso presidente da mesa para que nós possamos encaminhar as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriana. Agora eu passo a palavra para a acadêmica Isabela, que ela lerá algumas perguntas para os expositores responderem. Olá, boa noite. Pergunta de Renan Augusto. Ele está em dúvida sobre quais cursos de extensão vocês indicariam e se tem algum que vocês conhecem ou já fizeram. Essa pergunta. Rediciono a palavra para os três expositores, João, Ana e Daniel. Que o doutor João não teria feito nenhum curso, porque o doutor João justamente está em Portugal, né? O doutor João falou bastante do site da OAB, aliás, perdão, né, da Ordem dos Advogados Portugueses, né? Mas se o doutor quiser fazer algum comentário, algum curso que as pessoas possam fazer logo que chegam a Portugal, depois o doutor Daniel pode comentou já sobre alguns cursos bem interessantes, mas se tiver algumas indicações a fazer, doutora Ana, por favor, também. Eu, pegando na palavra de uma forma muito rápida, porque no fundo eu também já falei disso, por um lado nós temos cursos no Conselho Regional de Lisboa de integração propriamente dita, em que fazemos uma espécie de visão geral dos processos em Portugal, por exemplo, e de outras temáticas que são importantes para o início e para a integração no ordenamento jurídico português, e acho que isso é muito importante para quem chega a Portugal e quer advogar em Portugal, e depois eu coloco naturalmente ao serviço dos colegas brasileiros que o entendam a nossa estrutura para realizar as formações que forem consideradas convenientes para a sua integração. Isso parece-me ser, na ótica de quem vem advogar em Portugal, o mais importante, que nos digam as dificuldades que sentem e aquelas áreas em que mais gostariam de ter apoio, porque o Conselho tem todo o interesse em fazer esse tipo de acompanhamento. Muito obrigado, doutor João, pela resposta. Agora eu vou ler uma pergunta direcionada ao doutor Daniel, se teria algum tipo de mediação, arbitragem que o advogado brasileiro possa trabalhar nos Estados Unidos, sem o bar. Se forem casos de, como eu citei antes, se forem casos de legislação brasileira específica, onde as partes estão discutindo sobre algum contrato, por exemplo, brasileiro, e a mediação versar sobre esse direito deste contrato que é brasileiro, sim, pode fazer. Mas se houver dentro desse contrato algum tipo de regulamentação internacional que ele não tenha registro, que ele não tenha habilitação naquele determinado país, ou americana, ou o foro de eleição, seja Estados Unidos, ele não pode sem o bar específico daquele estado. Isso não é nem legislação não é nem legislação federal, isso é legislação estadual. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutora Lorena, poderia, por gentileza, ler a próxima pergunta? Primeiramente, eu queria agradecer aos expositores que brilhantemente deram essa... Nossa, foi magnífico, muito engrandecedor. Nossa. E quanto à pergunta, gostaria de direcionar para a doutora Ana, do Mário Augusto Paixão. Quais os requisitos para a inscrição na Ordem dos Advogados da Itália, ou que seria equivalente à nossa OAB aqui?
Tá, na verdade, para se inscrever na Ordem da Itália, como foi, o meu caminho foi através de Portugal, né? Porque aí eu resido na Itália, União Europeia, então você pode fazer essa inscrição em qualquer país da Europa, tendo aquela porta por Portugal. Caso contrário, como disse o doutor Daniel, tem que fazer o exame, e nem os italianos, a maioria dos italianos não faz o exame aqui na Itália, porque é muito difícil. Então, se você estudar, fizer o exame, você consegue fazer, você pode se tornar advogado aqui na Itália. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Isabela, pode dar seguimento à próxima pergunta? Pergunta direcionada ao doutor Daniel. Como advogado brasileiro pode atuar na compra e venda por clientes brasileiros de imóveis em outros países? Ou como pode auxiliar na compra e venda de imóveis por estrangeiros no Brasil? Bacana. A requisição do profissional é alta? Vamos lá. Vamos dividir isso em algumas partes, porque isso engloba muito mais coisa do que às vezes as pessoas imaginam. Primeiro, ele pode participar de um contrato de compra e venda nos Estados Unidos? Não. Ele vai precisar de um advogado específico americano daquele estado específico, pior, daquela cidade específica, tá? Então, o advogado precisa ter o bar daquele estado e o advogado precisa estar fisicamente naquela cidade, porque ele vai ter que fazer alguns registros e vai ficar muito caro você pagar um deslocamento de um advogado de uma determinada cidade para ir até outra poder fazer algum tipo de registro. Então, é mais estreito do que ele imagina. O advogado brasileiro pode fazer parte desse tipo de contrato? Ele deve, e eu faço muito isso. O brasileiro, eu tenho alguns clientes, vou dar um exemplo para vocês, para ficar fácil de vocês entenderem. Eu tenho alguns clientes que investem, eles dolarizam muito o patrimônio. Então, o que eles querem? Eles preferem comprar uma casa em Orlando e, ao invés de comprar essa casa no Brasil, colocar essa casa para locação, porque o aluguel, primeiro que ele vai estar fazendo um investimento, tributação para investimento internacional é zero, então ele vai fazer a remessa para investimento e acabou. Segundo, ele vai receber o aluguel em dólar, ele não vai receber em real. Então, dependendo de onde você está fazendo a locação e dependendo do lugar para quem você vai fazer essa locação, essa casa não vai ficar vazia nunca no ano. E não importa se você vai ter uma crise no Brasil, outra, né? Ou se você vai ter algum outro tipo de problema no Brasil, porque o seu patrimônio está dolarizado. E muitas pessoas vão comprando. Compra uma casa a cada 2, 3 anos, vai juntando dinheiro, vai fazendo a poupança, acabou de pagar essa casa, compra outra, porque eles aproveitam isso para fazer um plano de previdência privada. Então, eles acabam jogando isso para os Estados Unidos, fazendo esses investimentos e, obviamente, essa rentabilidade acaba sendo aí uma renda passiva e um plano de previdência privada. O brasileiro, o advogado brasileiro, ele vai atuar diretamente, primeiro, na questão tributária. Então, ele vai precisar de um advogado para fazer todo esse planejamento tributário, para ele não tomar uma pancada tributária na hora que ele começar a receber esses aluguéis. Situação 1. Situação 2. Na hora que ele faz a remessa desse dinheiro, ele precisa que todo esse dinheiro tenha um certificado que se chama Source of Fund, origem do dinheiro, tá? Origem do fundo. Se você não comprovar a origem do fundo que você fez a aquisição de um imóvel ou qualquer coisa nesse sentido, primeiro, você não vai conseguir fazer um financiamento num banco americano. É mais fácil você, estrangeiro, fazer uma compra de um imóvel nos Estados Unidos do que um americano propriamente dito. Aí eles vão pedir menos documentos para um estrangeiro do que para um americano propriamente dito. Então, você vai precisar fazer toda essa parte de tradução de documento, acompanhamento desses contratos, orientação do seu cliente ainda no Brasil. E na hora que esse cliente se muda para os Estados Unidos, ou quando ele começa a receber os dividendos dele, você vai ter aquela história do tratado de não... que existe uma diferença grande, né, de não bitributação ou compensação tributária. No caso do Brasil e Estados Unidos, não existe esse contrato de não bitributação, existe contrato de compensação tributária. Ou seja, o que se pagou num lugar não se paga no outro. E aí existem outras coisas para você olhar também, que é onde você caracteriza a residência, o domicílio ou a cidadania daquela pessoa que está morando fora. Então, existem diversos fatores que o advogado brasileiro tem e deve que atuar. Eu acho que eu respondi tudo, Isabela, me perdoa, se eu não respondi, só me avisa. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutor João, doutora Ana, queria
Seria, se querem comentar a respeito dessa situação. Doutora Ana. Como funciona a questão da compra e venda de bens nesses países? Assim, se tem qual é o trâmite que as pessoas precisam seguir e o quanto o advogado pode auxiliar nessa negociação? Doutor João. Nas compras e vendas em Portugal, por exemplo. Em Portugal, nós temos um regime muito específico em relação à questão, por exemplo, das escrituras públicas feitas por notários. Ou seja, em Portugal, os advogados podem fazer um documento que tem o mesmo valor legal que as escrituras públicas feitas por notário. Por exemplo, eu, enquanto advogado, posso fazer, e aqui vou chamar só por comodidade para ser mais fácil, uma escritura de compra e venda de um imóvel, por exemplo, sem ter que ir ao notário. E neste momento, em Portugal, o mercado das escrituras é um mercado muito competitivo e os advogados estão a criar estruturas grandes que estão a fazer escrituras de forma nacional e eu diria, arriscar-me a dizer, de uma forma mais eficaz do que os próprios notários e estão a conseguir atrair os bancos como clientes, por exemplo. Ou seja, o advogado tem uma dupla função, acaba por estar do lado das partes, a defender os interesses das partes em relação aos termos do contrato de compra e venda, por exemplo, e depois outro advogado, para não haver problemas deontológicos, está do lado de quem faz o próprio contrato em si, para depois ser submetido a registro. Nós em Portugal já temos essa possibilidade e pronto, e tem vindo a aumentar a nossa competência e a nossa abrangência no mercado da compra e venda, por exemplo, dos imóveis. Muito obrigado, doutor João. Doutora Ana Carolina, gostaria de... Aqui na Itália também funciona dessa forma, a gente tem a possibilidade de fazer escritura privada também, dependendo da situação, na transferência dos imóveis. A maioria, logicamente, opta por fazer, né, com o notário, né, que seria o cartório aqui, mas o advogado também tem uma função importante, principalmente porque agora está muito na moda a questão da asta pública aqui, né? Então, até para essa compra e venda na asta, as pessoas recorrem muito a uma assessoria dos advogados aqui para o direito imobiliário. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Passo a palavra para a Lorena para ler a última pergunta. Certo. Então, direcionada para o doutor João, feita pelo Renan. O advogado em Portugal é obrigado a trabalhar utilizando recibos verdes ou existem outras formas? Obrigada. Não é obrigado a trabalhar utilizando recibos verdes. Eu diria que em Portugal há várias formas de trabalho e uma das coisas que se tem discutido em Portugal é o estatuto das sociedades de advogados, havendo quem defenda que esse estatuto deve ser aproximado do regime do contrato de trabalho. Nós temos várias possibilidades. Nós temos o advogado que trabalha em prática individual e esse emite recibos normais, nada de recibos verdes ou outra forma, se tiver outra estrutura organizativa. Temos o advogado integrado em sociedades de advogados, que também pode ter, normalmente não tem, mas pode haver um contrato de trabalho dentro de uma sociedade de advogados, mas normalmente não é o que existe. O que existe são, efetivamente, recibos verdes. Depois temos o advogado, por exemplo, que trabalha em empresas, e esse normalmente está num regime de contrato de trabalho. Portanto, a resposta é não, não é obrigatório o exercício no regime de recibos verdes, pode haver outra forma de organização, nomeadamente em relação ao advogado de empresa. Muito obrigado, doutor João. Gostaria de agradecer imensamente ao doutor Daniel, à doutora Ana e ao doutor João pelas brilhantes exposições, que é um tema de grande relevância, né, no mundo atual, principalmente agora,
Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Adriana, dar seguimento. Obrigada, Jonathan. Nós temos várias perguntas aqui no chat, várias perguntas aqui no Q&A. Antes de encaminhar aos nossos expositores para que eles façam as suas considerações finais, gostaria de perguntar se a doutora Luciana gostaria de encaminhar, escolher alguma das perguntas, porque, de fato, tem muitas perguntas e todas extremamente interessantes, mas deixo aqui a escolha da doutora Luciana para encaminhar uma última pergunta aos nossos expositores, por favor. Olá, boa noite. Eu gostaria apenas de fazer um contraponto de algumas anotações que eu mesma fiz, em que pese todas as explicações, as preciosas explicações técnicas. 3 pontos me chamaram muita atenção quando o doutor João falou a respeito da desistência: não desista, persista, ainda que seja difícil. O doutor Daniel também falou sobre o estudo incessante, o estudo constante, que é primordial para você alcançar o seu objetivo. E a doutora Ana falando sobre a questão da adaptação, né, que na Itália, apesar de ser um país de primeiro mundo, muito mais burocrático, muito mais complicada as coisas processuais. Então, somente esses 3 pontos, se fossem falados somente esses 3 pontos para os acadêmicos e para as acadêmicas de direito, seria de primordial importância que a gente tomasse foco nisso. Adaptação, estudo constante, incessante, e o foco, a não desistência, a persistência para alcançar esse objetivo, esse sonho aí de advogar no exterior, mesmo fazendo direito, que muitas pessoas até falam que o leque não é tão grande assim, mas por essa brilhante exposição nós vimos que o leque é grande, sim, basta ter persistência, insistência e foco. Perfeito, muito obrigada, Luciana. Também saio deste evento com esse sentimento que nós conseguimos trazer aos nossos acadêmicos aí um novo olhar e uma possibilidade, um caminho, né? Porque os nossos expositores aqui, doutor João, que representa, né, a porta de entrada dos nossos colegas em Portugal, foi tão solícito, doutora Ana veio, nos trouxe toda a sua experiência, tem algumas perguntas aqui direcionadas, depois nós nos comprometemos a encaminhar e publicar nas nossas redes as respostas, mas trouxe aí um olhar sobre as possibilidades, né, e sobre os desafios, isso é muito importante. E o doutor Daniel trouxe aí detalhes de extrema importância para quem pretende. Também tivemos muitas perguntas em relação a como advogar nos Estados Unidos, vários detalhes importantes, então há muito interesse por parte dos nossos acadêmicos e acadêmicas. Gostaria de passar a palavra aos nossos expositores para que eles façam as suas considerações finais. Vou começar na ordem inversa, então agora passo a palavra ao doutor Daniel. Doutor Daniel, por favor, a palavra é sua. Doutora Adriana, novamente, obrigado pelo convite. Agradeço também a presença de todos aqui que acompanharam essa palestra. Como muito bem foi dito, né? A doutora Luciana falando agora aqui me levou um pouco lá atrás, quando eu tomei uma decisão de mudar do Brasil. Eu não mudei do Brasil porque o mercado estava ruim para mim. Não era isso. Eu tenho um escritório no Brasil há 19 anos. Eu sempre tive aí uma vida muito ativa nessa questão acadêmica, sempre dei aula, sempre gostei muito de aula, sempre gostei de conversar muito com os acadêmicos e com os meus colegas. Então, eu saí do Brasil por uma escolha, né? Isso há muitos anos atrás. Não foi fácil, não foi difícil, eu tive, como eu falei, meu filho e uma cachorra desse tamanho, né? Então, assim, não é muito fácil você sair de um país com uma criança de 4 anos e assumir todas aquelas responsabilidades que nem sempre são fáceis, né? Você tem desconfortos, você tem o desconforto da língua, você tem o que não é a sua primeira língua, e por mais que você fale inglês, nunca vai ser a sua primeira língua. Você vai ter desconforto familiar, onde você vai ter que se entrosar numa sociedade diferente, numa cultura diferente. Advogar nos Estados Unidos é diferente, advogar no Brasil é diferente, advogar na Itália, em Portugal, em todos os países que eu conheço muitos advogados fora do Brasil, todos dizem a mesma coisa, é muito difícil você entender como funciona culturalmente
esse mercado fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o advogado ele costuma ser muito passivo. Ele gosta de usar a palavra, não, o aggressive lawyer, o advogado agressivo. Mas eles não são, eles são muito passivos, eles são muito formais, eles são muito educados. E às vezes eu brigo com os meus sócios, porque eles são muito formais e você tem aquela cultura. Eu fui estagiário do Tardelli, que é o promotor do caso lá da Suzane von Richthofen. Eu, quarto, quinto ano, concursado do Ministério Público, eu via o Tardelli batendo com o Vademécum em cima da mesa. E eu vejo isso, e aqui não é assim, né? Em outros países era a mesma coisa. Então, a gente enfrenta dificuldades. E se você acreditar e não parar nunca de estudar, você vai chegar num nível, com certeza, bem próximo de poder se colocar de uma forma de igual para igual com aquele nativo, com aquela pessoa que fala a língua fluente, que é aquela pessoa que tem um conhecimento fluente ali daquele determinado tema. Então, estudar sempre e desistir jamais. Obrigado a todos vocês de novo, um grande abraço a todos. Sensacional, doutor Daniel, que mensagem bonita, que mensagem potente, de muita esperança e de muita luz para o caminho dos nossos acadêmicos e acadêmicas. Eu fui aluna do doutor Tardelli também, e ele é uma figuraça, então com certeza ser estagiário dele deve ter sido uma experiência maravilhosa, que marcou muito a sua vida. E aí eu tenho certeza que os alunos aqui, ouvindo o doutor falar isso, ficam lembrando de Sultz, né, aquela coisa, pessoal entrando, falando, não, isso e aquilo e tal, e de repente não é que nem nos seriados americanos, então, doutor Daniel, não tem tanta emoção assim. Não tem. Aquilo ali é só Hollywood mesmo, isso não existe. O advogado, ele é muito formal, muito educado, ele é muito polido em alguns momentos, e eu cansei de ver o doutor Tardelli batendo em cima da mesa, fazendo escândalo. Tem que segurar o nosso sangue latino, segurar o nosso sangue latino aí, então, né? Tem que segurar, mas assim, é muito bacana, porque eles não estão acostumados com essa agressividade do sangue latino. Então, às vezes, quando você bate, eles ficam quietos, eles assustam, porque eles não... que ele está falando aqui? Então, com certeza absoluta, o advogado brasileiro ele tem um perfil diferente e que faz com que ele se destaque bastante. Bacana, doutor Daniel, muito obrigada mesmo. Quero então passar a palavra para a doutora Ana Carolina, para ela fazer suas considerações finais. A palavra é sua. Bom, mais uma vez, obrigada, doutora Adriana, obrigada a todo mundo que assistiu aqui o nosso evento. E realmente o doutor Daniel falou tudo já, né? Não sobrou nada para a gente falar, mas assim, é difícil realmente. Aqui na Itália, com certeza, é muito mais fácil a questão cultural, né? A gente está mais acostumado, é um ambiente um pouco mais latino, e tem a vantagem que os italianos adoram, o Brasil adora os italianos, mas realmente, né, quando a gente vai falar profissionalmente, tem até essa questão de, bom, mas você, a brasileira, está fazendo o que aqui, né? E eu tive que estudar, fazer meu exame ali, que eu quase me matei. Mas, enfim, realmente eu acho que é uma questão do networking, depois que você vive aqui, principalmente, bom, eu estou em Roma, né? Então é tudo muito mais fácil, muito mais... O pessoal aqui, né, 5 horas da tarde já sai para fazer aperitivo, então... Assim, é questão de você se adaptar mesmo, de você gostar do que você faz, né? Principalmente, eu acho, porque aí você, né, vai com prazer, e de você se adaptar também, como o doutor falou, ao local, né, porque ao país, à cultura. Mas o que a doutora Luciana falou, lindas palavras da doutora Luciana, que bom que a gente deixou essa mensagem aí para vocês, e realmente eu espero que ter dado um pouco de esperança, né, para quem pensa em vir para a Itália, e realmente espero que a gente possa encontrar mais advogados brasileiros por aqui. Perfeito, muito obrigada, doutora Ana Carolina. Com certeza, com esse trabalho que a doutora está fazendo junto à Comissão de Relações Internacionais, nós teremos em breve. Então, quero desde já agradecer em nome de toda a nossa classe aí por abrir esse caminho. Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, doutora. E quero passar a palavra ao doutor João. O doutor João comentou algo que me chamou a atenção ao longo da sua fala, que o doutor falou justamente sobre essa diferença, e que nós estávamos agora há pouco falando com o doutor Daniel, essa diferença na forma, no trato, né, e no perfil do advogado, né. Então, o doutor está aí com a palavra para fazer suas considerações finais, mas se puder dar um norte, o que nós, os advogados que estão chegando
no seu país? O que o senhor diria? Olha, cuidem com isso, esse hábito talvez não seja um hábito tão salutar, nós não costumamos agir dessa forma, isso às vezes não se encaixa muito bem nos nossos padrões de conduta, enfim, o que de antemão nós já poderíamos ficar atentos para não cometer determinadas gafes? A palavra é sua, doutor. Eu penso que, muito obrigado, eu penso que de facto eu volto a repetir uma coisa que é a necessidade de chegar e fazer alguma formação antes de começar a praticar a advocacia em Portugal, porque o que eu noto é que há muitos colegas brasileiros que se inscrevem inclusivamente no apoio judiciário para prestar apoio aos mais carenciados em tribunal e não têm conhecimento do processo que vão usar. E isso não é bom. Já tem inclusivamente havido situações disciplinares e tudo por causa disso. Portanto, o que eu acho que é importante mesmo é chegar e tentar ter algumas noções básicas relativamente ao ordenamento jurídico português. Relativamente ao comportamento em tribunal, por exemplo, o que eu aconselho previamente é tentar ou falar com colegas portugueses ou inclusivamente assistir a julgamentos, para ver a praxe em tribunal em Portugal. E depois, o conselho que eu dou, e onde eu noto também algumas situações que colidem com o que está no Estatuto da Ordem dos Advogados, é a questão da publicidade. É muita atenção às diferenças em matéria de publicidade em Portugal e no Brasil, e isso consegue-se ou pedindo apoio ao Conselho Regional de Lisboa, por exemplo, para esclarecer relativamente ao que é permitido e ao que não é permitido em matéria de publicidade, ler o Estatuto, naturalmente, e algumas decisões da Ordem em matéria de publicidade, mas essencialmente isto eu coloco novamente em cima da mesa, que é, quando há dúvidas, qualquer advogado que tenha dúvidas em relação ao Estatuto pode perguntar ao Conselho Regional e o Conselho Regional tem um serviço para prestar esse esclarecimento. E acho que é muito importante, porque eu conheço, felizmente, tenho vários amigos e amigas que são advogados e advogadas em Portugal e eles todos me confidenciam a dificuldade inicial, porque quer se queira, quer não, há pessoas que olham com desconfiança o estrangeiro, ainda que fala a mesma língua, e acho que é muito importante não ligar a essas pessoas, porque eu ainda quero acreditar, eu ainda acredito que a maioria dos portugueses não tem esse tipo de questões e acho, pelo que eu tenho falado com os colegas, que com persistência eles conseguem dar a volta e tornar... Aliás, conheço vários colegas que tiveram alguma dificuldade no início, mas que hoje estão perfeitamente instalados, com uma carteira de clientes, souberam aproveitar, e isso é que eu acho que é muito importante, aproveitar uma valência específica que o advogado brasileiro tem, que é a língua, perdoem-me a expressão incorreta, o brasilês, que ajuda muito e que permite estabelecer um contacto diferente, porque o que eu noto muitas das vezes é que é em todas as nacionalidades, não é só com os cidadãos brasileiros, todas as nacionalidades, se tiverem no sítio onde vão estabelecer o seu negócio um advogado da sua nacionalidade que fala a sua língua, tendencialmente eles vão preferir esse advogado. E acho que isso é algo que os advogados brasileiros têm como grande mais-valia e que muitos deles aproveitam e, felizmente, têm sucesso. E acho que isso é muito importante, que haja essa consciência. E não desistir, acho que é o mais importante. Nunca. Perfeito, muito obrigada, doutor João. Eu acho que com certeza todas essas informações que o doutor trouxe são de grande valia para as pessoas que estavam aqui conosco, que nos acompanharam. Acredito que nós tivemos ao longo, como nós estamos em 2 plataformas distintas, nós tivemos seguramente mais de 200 pessoas conosco. Depois esse evento fica disponível também no canal oficial da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, então muitas pessoas terão acesso a essas informações. Então, quero agradecer muitíssimo, porque com certeza esse evento trouxe aí elementos e informações que vão servir para o futuro de muitas pessoas que estão
hoje talvez um pouco inseguras, têm esse projeto de vida, têm esse pensamento, mas talvez não se sentissem convidadas, não se sentissem capazes ou capacitadas, sentissem com medo, e eu acredito que os nossos expositores conseguiram trazer esse convite, esse olhar do é possível, com esforço, com perseverança, com dedicação, é possível, né? É preciso acreditar na força dos seus sonhos. Então, quero encerrar esse evento, mais uma vez agradecendo imensamente aos nossos expositores, Dr. João Massano, que está aí já madrugada dentro, conversando conosco, muito obrigada pela generosidade, doutora Ana Carolina também, mais tarde ainda, doutora Ana Carolina com 5 horas de diferença, doutor Daniel, muito obrigada pela sua fala, muito inspiradora, a todos que estiveram aqui conosco, agradecer à doutora Luciana, que fez esse resumo tão potente, é sobre isso, é sobre seguir seus sonhos e não desistir, agradecer muito as nossas mediadoras, as nossas acadêmicas, a Lorena e a Isabela que estiveram conosco, encaminhando aqui as perguntas do nosso público, e de forma muito especial agradecer ao nosso presidente de mesa, ao nosso secretário-geral, Dr. Jonathan Guimarães, que sempre contribui com os nossos projetos de uma forma essencial. A CAD não seria o que seria se ele não estivesse conosco. Então, agradeço muito a todos e a todas que estiveram aqui, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que é um grande motivador da nossa comissão, nós caminhamos com ele e ele sempre nos ajuda muito a realizar todos os projetos que nós idealizamos. Então, em nome do nosso presidente, agradeço e cumprimento a todos, desejando uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau.